Essa questão aqui é muito interessante porque vai utilizar somente conceitos de fatoração. Nitidamente você vai cair num polinômio de terceiro grau e eventualmente a gente vai tentar encontrar as raízes desse polinômio de terceiro grau, mas isso não vai ser um impedimento para se resolver isso aqui de forma elegante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é expandir esse binômio de Newton. Então, x menos 1 elevado ao quadrado vai ficar x2 menos 2x mais 1. E eu mantenho todo o resto, passo o 17 para o lado esquerdo e ficamos com isso. Vou colocar o centro aqui para uma melhor visualização. Depois a gente faz a coadunação de termos correspondentes. Então, colocando aí o polinômio na ordem dos expoentes na variável x, ficamos com isso aqui. E depois eu vou multiplicar em ambos os lados da igualdade por menos 1, de modo que a gente consiga escrever o sinal mais organizado em função do mais. Então, com isso, você chega numa equação de terceiro grau. Aqui você poderia lançar a mão do teorema das raízes racionais, e aí você ia ver que através dessa pesquisa, você ia acabar em uma raiz trivial, que é x igual a menos 2. É uma raiz trivial. Se você jogar aqui, você vai zerar esse polinômio de terceiro grau, e portanto ele se caracteriza como uma das raízes do polinômio. E posteriormente agora, depois que você descobre uma delas, aplica o teorema de Brillouin, decresce o grau para um polinômio de segundo grau e aplica a Bhaskara. Só que aqui você não precisa disso. Por quê? Porque eu consigo quebrar em fatores esse x3 mais 16. Então o que eu vou fazer é reescrever o x3 e ao lado dele, para ficar bem nítido qual a próxima passagem, eu vou colocar um mais 8. E para que a igualdade permaneça viável, eu coloco um 8 aqui. Porque se você somar 8 com 8, dá 16. E, portanto, a gente não alterou, não teve perda matemática alguma aí. Essa sentença ainda continua verdadeira. E depois, você precisa lembrar dessa fatoração aqui, que é uma das coisas que você aprende quando está vendo fatorações, né? Então, a mais b ao cubo é a3 mais b3 mais 3ab vezes a mais b. Aí, o que eu quero com isso, na verdade, é entender o que é b3 mais a3. Nada mais é que a mais b3 menos 3ab a mais b. Isso aqui é para quem não conhece. Se você conhece, trivial, né? E agora eu vou substituir isso. Eu vou fazer a correspondência desses coeficientes, lembrando que 2 é 8 ao cubo, e portanto o que eu estou fazendo é entender isso aqui, né? E, bom, é só fazer a correspondência dos termos, e a mais b, que no caso vai ficar x mais 2. Quer dizer, o x é a mesma coisa que o a e o b é a mesma coisa que o 2. Daí agora é só plugar essa constatação em azul na igualdade aqui do polinômio de terceiro grau valendo zero. E, bom, você faz essa substituição, tendo em vista que a gente vai ter esse camarada em evidência, e a gente vai ver o motivo disso logo a seguir. Então eu vou fazer a substituição lá em cima. X mais 2 menos x... antes disso, para facilitar a sua vida,
Eu vou fazer uma pequena manipulação dos termos, mais precisamente desses aqui, dessa forma aqui. E aí, você desmembra aquele termo em laranja, desmembra ele dessa forma, né? Vou colocar o mais 2 aqui para ficar mais alto, evidente. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que o termo em laranja. Isso aqui se chama produto Stiefel. Se você jogar no Google deve ter alguma coisa desse tipo, mas é basicamente escrever um polinômio de segundo grau em função de suas raízes. No caso, as raízes desse polinômio são -2 e 4, portanto você poderia escrever dessa forma aqui. E daí você nota que existe um termo comum a todos esses carinhas. E, bom, você simplesmente escreve ele multiplicando por todos os termos que ele deve multiplicar. E você vai ficar com algo assim, né? E, de fato, não é surpresa porque a gente já sabia disso, conforme eu havia dito. Se você chutasse uma raiz racional que fosse o -2, você teria uma sentença verdadeira. Portanto, ela é uma raiz e ela deveria estar aqui como de fato está. Agora você precisa resolver essa outra parte, porque x mais 2 igual a 0 vai te retornar -2 como raiz. E eu vou desenvolver aquele binômio de Newton dos colchetes, e aí você vai ficar com algo assim. Menos x, troca o sinal. Agora, mantém o x mais 2, obviamente, e a gente vai cair num polinômio de segundo grau, que vai ser facilmente resolvido por Bhaskara. Então, x pode ser menos b, mais ou menos, b quadrado menos 4ac, 9 menos 32 dá 23, menos 23, aliás. Vamos ter duas raízes complexas e dividir por 2a. Portanto, vamos ficar com i raiz de 23, porque 23 é um número primo, não tem como quebrar ele em mais fatores. E beleza. Portanto, as raízes, ou o conjunto de solução, vai ser -2, 3, mais ou menos i raiz de 23 sobre 2. E tá aí a resposta, você não precisa... Você poderia usar o método de Cardano para resolver isso aqui, fazendo a depreciação do termo x2, desse polinômio de terceiro grau, mas não precisa por causa dessa fatoração bem conhecida, que é a soma de cubos, né? Como você faz para escrever a soma de dois números, a soma de cubos de dois números, como um produto de termos, né? Quer dizer, se eu decidir expandir esse amiguinho aqui, você pode ver que vai colocar o a mais b em evidência, e ele vai multiplicar o a mais b ao quadrado menos 3ab. E, bom, isso não deixa de ser um produto, né? É um produto meio estranho, mas você poderia desenvolver isso aqui e você ficaria com a2 mais b2 menos ab. Esse produto é bem conhecido, eu só desenvolvi aqui ele para que todo mundo tivesse acesso a isso sem conhecimento prévio. Mas é isso, você poderia ter usado esse fato matemático de cara para interpretar x3 mais 8 como x3 mais 2 ao cubo e aplicar essa fórmula para chegar em um produto de coisas, e nesse produto de coisas você teria um fator comum, que nesse caso aqui é o x mais 2. Um problema muito interessante e que vale a pena ser resolvido aí. É isso e até a próxima.